Eu quero retirar as duas mamas. Essa é uma frase que muitas mulheres que chegam ao consultório com diagnóstico de câncer de mama fazem para mim. É preciso ter muita empatia, ter muita escuta para a gente chegar nas melhores respostas, nas melhores estratégias para essas mulheres, né? Então, vamos pensar o que fez essa mulher desejar fazer a retirada das duas mamas. Isso a gente já sabe. O diagnóstico de câncer, doença complexa, o medo de ter uma recidiva. E a primeira coisa que passa na cabeça de quem está com diagnóstico de câncer é: se eu me livrar de todo o tecido da mama, eu vou me livrar de todo o câncer e resolver o meu problema. Atendi hoje uma paciente que me falou exatamente isso. Eu quero tirar as duas mamas porque eu quero resolver de vez o problema e ficar livre. É fundamental a gente, enquanto médico, estudioso da mastologia e que vê isso todo dia, mostrar para essas mulheres que faz sentido toda essa queixa dela, todo esse desejo, mas que ele precisa estar alinhado com expectativas e realidades, com benefícios, com coisas que vão ser realmente importantes para essa jornada dela. É claro que ela quer tirar a mama para ficar livre da doença, mas será que eu vou ajudá-la dessa forma? Será que não tem outras estratégias que podem ser tão curativas quanto a retirada das duas mamas? Se ela está falando de doença em uma mama só, por que eu preciso operar a outra? Então são várias as questões que a gente tem que levantar. E quando a gente já está nessa vivência há vários anos, como mastologista, como cirurgião oncológico, o que eu percebo? Que eu preciso mostrar para essa mulher que está na minha frente que há uma jornada que precisa ser muito bem esclarecida e que precisa ser muito bem definida através de decisões compartilhadas. Tem algumas coisas que já ficaram claro em relação ao que é importante e o que não é importante em relação à cirurgia da mama. Por exemplo, hoje, sempre que for possível fazer uma cirurgia conservadora da mama, uma cirurgia onde eu mantenho a mama, essa será a melhor opção. Manter a mama hoje é tão seguro quanto fazer a mastectomia. Juliano, quando que então eu vou fazer essa mastectomia? Quando a lesão for grande, quando a paciente tiver uma mama pequena e um tumor grande, ou quando essa paciente tiver vários foquinhos de doença naquela mesma mama. Faz sentido pensar nas duas mamas como tratamento oncológico? Depende de que situação. É importante a gente comentar que quando eu vou fazer uma cirurgia mamária de um lado para tratar um câncer, o outro lado vai ficar um pouquinho diferente. O outro lado não vai receber o tratamento cirúrgico e muitas vezes também não vai receber nenhum outro tipo de tratamento. Por exemplo, a radioterapia que eu preciso fazer na mama que teve a doença. Então é interessante a gente conversar com a paciente que em algumas situações ela vai ter uma leve assimetria em relação do lado operado, do lado tratado com o lado que não tratou. Isso é muito pouco perceptível na grande maioria das vezes. Existem estratégias que a gente pode fazer para melhorar e reduzir essa assimetria? Sim. A gente hoje pode usar técnicas que a gente chama de técnica oncoplástica. O que é isso, técnica oncoplástica? Junto com o tratamento oncológico, hoje eu entrego para minha paciente a segurança do tratamento do câncer oncológico, mais a reconstrução mamária, mais a parte de reconstrução do formato, do contorno e do volume mamário. Isso é possível porque hoje a gente tem esse entendimento, embasamento científico para falar que é seguro eu entregar, junto com a cirurgia do câncer, eu entregar uma cirurgia reconstrutora. A gente hoje, o mastologista, o cirurgião oncológico, tem essa formação para entregar as duas coisas. E é muito melhor, porque eu consigo dar muito mais contorno para essa mama e dar muito mais autoestima para essa mulher. Muitas vezes a paciente opera um câncer e se ela não contar, as pessoas nem ficam sabendo, porque a cicatriz que essa paciente vai ter é uma cicatriz de mamoplastia. Então é por isso que em determinadas situações a gente vai operar um lado da mama e se eu precisar tirar muito tecido daquela mama e a mama for grande,
eu consigo fazer um remodelamento, uma mamoplastia. Então, por que não fazer a cirurgia do outro lado também, para as duas mamas ficarem simétricas, ficarem mais semelhantes. Então, não é infrequente eu operar uma mama que tem o câncer de mama, fazer a cirurgia conservadora e usar as técnicas de oncoplastia para quê? Para a gente colocar a outra mama do mesmo tamanho, com o mesmo formato da mama que foi feito o tratamento oncológico. Então, é possível entregar as duas coisas. É possível fazer a retirada do tumor e junto fazer esse remodelamento. Eu preciso mostrar para a paciente que, na verdade, são duas cirurgias, que ela vai ter um pós-operatório um pouquinho mais delicado, mas ela já vai estar num período de repouso e isso é importante que seja conversado, porque depois, na hora que termina o tratamento, ela pode falar, Juliano, eu não sabia que ia ficar tão diferente, eu não sabia que eu poderia operar as duas e já resolver essa questão da simetrização. Então, hoje é possível, junto com uma cirurgia conservadora, fazer a reconstrução. Mas vamos ao ponto do título da nossa live de hoje. Eu quero retirar as duas mamas. Lembrando que a paciente hoje, ela não precisa e não deve ser paciente só. Ela tem que ser a protagonista da história. O conhecimento científico é do médico, mas hoje ela consegue chegar na consulta munida de várias informações. A partir disso, é minha função, enquanto médico, mostrar para ela que é possível eu fazer a cirurgia dela e entregar para ela segurança sem precisar retirar as duas mamas. Mas se for um desejo dela, essa cirurgia pode ser feita desde que ela tenha condições clínicas, que existe essa possibilidade, que a gente entre num acordo do que é melhor para ela e que ela entenda que se eu vou operar as duas mamas, eu vou ter a possibilidade dobrada de complicações. Isso precisa ficar bem claro. É claro que na grande maioria das vezes também a cirurgia transcorre muito bem e não tem problema nenhum, tá? Se bem indicado. Pacientes que são diabéticos, hipertensas, tabagistas ou que a gente já sabe que não vai fazer um pós-operatório adequado, essas pacientes precisam ser bem alertadas e muitas vezes a gente não pode entrar nessa energia de fazer uma cirurgia com um alto risco de complicações pelo pouco cuidado pós-operatório que vai ter. Então isso tem que estar bem alinhado. O paciente desejou fazer a cirurgia do outro lado, eu tenho que mostrar para ela que são duas situações. Fazer a cirurgia do lado que não está doente, na grande maioria das vezes ela vai ter apenas um caráter simetrizador. Se eu vou tirar a mama de um lado, do outro lado vai ficar diferente, óbvio. Mesmo que eu tire a mama de um lado e faça a reconstrução mamária com prótese, do outro lado, que a mama dela está natural, essa mama vai ficar com uma textura, com um formato diferente. Então isso tem que ser explicado. Daí, muitas optam por, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz do lado do tratamento do câncer, do outro lado, para que eu tenha as mamas mais semelhantes? Pode, sendo explicado todo esse processo de riscos e do que vai acontecer ou do que pode acontecer. Fundamental você entrar numa cirurgia para reconstrução mamária, entendendo que o que vai ser feito é reconstrução, não é cirurgia plástica. A função não é estética, a função é reparadora. Estando alinhadas as duas coisas, excelente. E digo que na grande maioria das vezes, a cirurgia reparadora tem um resultado muito semelhante, ou até muitas vezes melhor do que uma cirurgia estética que se vê por aí. Mas precisa estar muito bem alinhado. E eu tenho que contar para ela que na grande maioria das vezes ela não vai viver mais ou ter um sucesso maior no tratamento do câncer porque ela tirou as duas mamas. Isso vai ser só um caráter simetrizador. Juliana, eu topo essa parada, é isso que eu quero, sem nenhum problema. Quais são as situações em que a gente conversa bastante que tem benefício fazer uma cirurgia conservadora? Por exemplo, eu atendo uma paciente que ela me conta que tem um histórico familiar da mãe com câncer de mama. E a mãe teve um câncer de mama bilateral. Ou que ela tem a mãe com câncer de mama, a tia e uma prima, ou seja, tem um histórico familiar importante. Se por si só essa paciente já tem esse histórico familiar importante, essa paciente já é candidata até a gente fazer um teste genético para saber qual é o risco que essa paciente tem de ter um novo tumor. E se essa paciente tem um teste genético positivo,
essa paciente se enquadra nas características que eu preciso para falar para ela que, mesmo eu operando a mama dela que não está doente, eu vou sim melhorar o sucesso do tratamento dela. Então, significa dizer que em determinadas situações, quais pacientes de alto risco, eu posso sim fazer a cirurgia bilateral e mostrar para ela que tem, na verdade, benefícios, porque eu vou entregar para ela maior qualidade de tratamento, maior sucesso, maiores taxas de cura e maior longevidade. Isso tudo vai mostrar para ela que ela está fazendo a cirurgia do câncer de um lado e já está fazendo uma cirurgia redutora de risco do outro lado. Então, nas situações onde a paciente tem uma alteração genética, tipo BRCA1, BRCA2, P53, ou um histórico familiar muito forte, ou então ela já tem um relato passado de alguém que teve um tumor na mama contralateral com o passar do tempo, já deixa uma carga emocional muito pesada para ela, e ela fazer essa cirurgia bilateral vai lhe dar mais conforto. Então, o que a gente precisa é, no momento que a paciente tem um desejo de retirar as duas mamas, sendo que só uma estava doente, fundamental mostrar todos os caminhos que a gente pode percorrer. Mostrar para ela que tem benefícios em algumas situações, mas na grande maioria das vezes, operar as duas mamas só vai deixar uma mama mais parecida com a outra, mas não tem nenhum benefício do ponto de vista oncológico ou de maior segurança. Por outro lado, se esse é um desejo da paciente e se a gente alinhou expectativa com realidade, por que não fazer? Doutor Juliano, como é que é a prática diária hoje? O que o senhor mais vê no consultório? Pacientes jovens que têm um longo período de vida pela frente, que estão ativas, que têm uma preocupação maior com a harmonização corporal, essas pacientes geralmente pedem para fazer uma cirurgia nas duas mamas. Juliano, eu posso fazer essa cirurgia na outra mama depois de tratar o câncer? Pode também. Pode ser deixado por um segundo tempo para a gente repetir e planejar essa tática cirúrgica de redução de risco ou de simetrização da mama contralateral. Então, o que eu quero contar para vocês é que não existe certo ou errado. O que existe é o médico precisa dar as fontes de informação que são importantes para que a paciente, em conjunto, tome essa decisão. Não precisa ser precipitado, não precisa ser do dia para a noite. Pode ter tempo e precisa ter tempo para que isso seja bem amadurecido e essa informação seja amadurecida, seja clarificada e a partir daí ela tome essa conduta em conjunto com o médico, tá? Nada melhor do que um tratamento oncológico que caminha de mãos dadas, onde haja confiança entre a equipe que está cuidando e você. Eu sempre falo que esse momento da cirurgia é um momento muito sublime, porque é um momento que você entrega o seu corpo para que a gente consiga realmente operá-lo, sermos instrumentos para fazer mais um passinho na sua jornada de tratamento, de saúde e de cura, tá? Sempre digo que eu preciso explicar para vocês e juntos a gente vai definir a melhor estratégia para o seu caso. Essa é uma questão bem complexa, tem muita informação a respeito. Eu tenho no programa Vida Além do Câncer módulo falando só de cirurgia, quando fazer cirurgia bilateral, quando fazer cirurgia conservadora, quando tudo isso precisa ser feito. Acessível e de forma segura e clara. Informação é poder. Se você está a fim de ter uma informação mais decente, mais assertiva, baseada em ciências, eu faço convite para estar com a gente lá no Vida Além do Câncer. E para a gente finalizar esse papo sobre operar as duas mamas ou não, essa é uma definição que precisa ter escuta, que precisa ter acolhimento e que precisa ser compartilhada. Tá tudo ok? A resposta foi sim para todas elas? A gente caminha de mão junto, mãos dadas, e vamos ter aí o melhor resultado sem sombra de dúvida. Vai passar por uma cirurgia, tem dúvida sobre operar uma mama ou operar as duas, o que fazer?
Não deixe essas dúvidas te incomodarem. Leve para consulta. Tem uma amiga que vai fazer isso? Encaminha o vídeo, que vai ser bastante útil também abrir mais essa informação antes de um procedimento cirúrgico. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.